Olá, seja muito bem-vindo a mais este vídeo. Eu sou Adolfo Clair e no vídeo de hoje eu quero estar falando com vocês acerca de um tema muito interessante. Você precisa de um professor para estudar grego? Bom, já vai, pelo tema eu acho que já mereço um like, a sua inscrição e que me acompanhe até o final desse vídeo para eu estar respondendo sobre isso, né? Então, na página inicial desse vídeo você encontra um curso de teologia, né? Página inicial do meu canal, você encontra um curso de teologia. E também na página inicial do meu canal você encontra playlists sobre grego, crítica textual. Então acompanhe os vídeos lá, pela ordem que você encontrar. E nos acompanhe nessa jornada, ok? É, vamos lá. Acabei de conversar com o rapaz falou assim, Adolfo, eu queria que você se tornasse meu professor, eu queria umas aulas particulares. Eu entendo a necessidade, sim, das aulas particulares. Eu entendo que um professor ele é extremamente importante na sua caminhada de estudo. Só que eu vou falar uma coisa para você. Você não precisa de um professor de grego. Hebraico, você precisa de um cara para tirar uma dúvida aqui e ali, porque o hebraico ele tem muita regra e exceção à regra. O hebraico ele é mais complicado, então, sim, eu aconselho que você tenha uma pessoa para te ajudar lá por 2 ou 3 meses, até você aprender a pontuação maçorética, até você aprender a dominar o alfabeto, o básico da gramática, ali, o mínimo da gramática possível, e o resto se vira, ok? Mas eu sou um cara que eu defendo e eu acredito que você não precisa de um professor de grego. É. Muitos professores de grego vão ficar putos da vida comigo e eu não tô nem aí, porque eles não pagam minhas contas. Ok? Eles não pagam minhas contas. Então o que que acontece? Por que que eu digo que você não precisa de um professor de grego? Porque, cara, você tem aulas muito boas, melhores do que as minhas, disponíveis na internet. Disponíveis na internet. Se você tem um material disponível para você, logo, você não precisa, né? Você não precisa que alguém fique tirando suas dúvidas a todo momento. Entendeu? Por que que eu digo isso? Porque quando eu comecei a estudar grego lá em 2012, eu não tive professor. Quem é que me ajudou? Aquelas aulas bem primitivas que nós tínhamos quando o YouTube era mato. Quando não tinha nada, você tem lá umas aulinhas, lá umas videoaulas que foram muito básicas, que tem conceitos que eu particularmente discordo atualmente. Na época eu já discordava, que não faz sentido você aprender a escrever casa em grego com letras gregas, só que em grego casa é oikos. Tipo, isso gera uma confusão mental e de memorização dentro da sua aprendizagem. Então, mais atrapalha do que ajuda. Mas, cara, querendo ou não, foi isso que me fez chegar até aqui. Então, o que, que você precisa para saber grego, irmão? Precisa. Assim, o que, que você precisa? Você precisa de um material físico. Que material físico é este? Uma gramática, um dicionário e um Novo Testamento grego. Qual gramática? Cara, a gramática que eu aconselho para qualquer iniciante que não tem professor de grego, John H. Dobson. Gramática grega de John H. Dobson, CPAD. É o material impresso que eu aconselho de primeira. Segundo, dicionário. O dicionário que eu vou indicar para você é o Léxico Analítico William de Mause. William de Mause. Léxico Analítico William de Mause. Ou Léxico Analítico Harry Hamilton. Ok? É o que eu aconselho. O que, que você pode fazer? Cara, você pode comprar o Hard Hamilton em inglês, como eu tenho, ele, o analítico em inglês, e você compra um léxico Frederic Duncan, que é esse léxico que não sai de cima da minha mesa. Isso aqui é um léxico baratíssimo, mas eu aconselho você ter um léxico analítico. Então você pode ter um léxico analítico e esse cara aqui, tá? Se tiver muito caro do léxico do Hard Hamilton ou do William de Mause, compra o Hard Hamilton em inglês, pelo estante virtual você vai pagar uns 40, 50 reais, sei lá. Depende do valor, depende de como tá. E aí você pega esse léxicozinho aqui, ó, tá bem? Pronto, você já tem 2 léxicos que vão te auxiliar. Esse aqui porque você acha fácil as palavras. E ele é um baita dicionário. Olha o que, que eu achei. Eu achei que tava louco procurando isso aqui. Entendeu? Novo Testamento grego. Cara, eu aconselho um interlinear. De preferência, interlinear majoritário. Se você não tiver interlinear majoritário, pode ser o interlinear da Sociedade Bíblica do Brasil. Se os interlineares estiverem muito caros, compre um Novo Testamento grego, quinta edição revisada, ou qualquer Novo Testamento grego, texto receptos e tal, mas
inicialmente, de cara, o que eu digo para você? Compre o interlinear. Até hoje, mesmo depois de 10 anos de estudo, eu ainda utilizo o interlinear. Tá vendo? Eu ainda utilizo o interlinear. Então eu aconselho sim o interlinear. Então, entendeu? Anota aí. Gramática, léxico e Novo Testamento grego. Você tendo isso, você tem tudo, ou quase tudo, que você precisa para aprender grego. Você vai ter o pontapé inicial. Sem isso, impossível. Isso é 10% do que você precisa para aprender. Nossa! E o que mais eu tenho que adquirir para aprender? Mais nada. Para aprender inicialmente para o seu primeiro ano de estudo, mais nada. Você só vai precisar de uma coisa que corresponde a 90% do seu estudo. E qual é? Disposição. Culhão. É isso. Você não precisa de outra coisa. Você não precisa de um professor. Culhão. É culhão de olhar para a gramática, pesquisar e olhar ali. E olhar. E opa. Culhão de parar e aprender vocabulário. Porque a primeira coisa que nos meus vídeos de grego eu aconselho todo mundo a fazer é adquirir vocabulário. Não adianta você ter 200 gramáticas se você não tem vocabulário. Não adianta nada você pagar R$200 para um professor igual estava acontecendo. Teve um rapaz que entrou em contato comigo para conversar. Ele estava pagando acho que R$80 por hora, uma vez por semana, para um professor de hebraico. Eu olhei para ele e falei, mano, pode cancelar isso aí. Pode cancelar. Vai comprar gramática, vai comprar dicionário, vai comprar léxico, vai comprar Novo Testamento, do Antigo Testamento. E esquece isso aí, você só tá dando dinheiro pro cara. Porque o que você precisa é disposição. Ai, professor, mas eu não sou inteligente o suficiente para estudar sozinho. Cara, se você não tem capacidade para estudar sozinho, então nem precisa pagar o professor, porque você não vai aprender com o professor. O professor vai te explicar. O professor vai te explicar, ele vai te ajudar na sua jornada em alguma dificuldade. Mas se você tiver 90% de culhão e disposição, você vai aprender. Ah, mentira, professor. Eu aprendi assim, por que você não vai aprender? E eu não sou um aluno topzera. Eu não sou aluno topzera, eu sou aluno mediano para baixo. Mas o que eu tive, é claro que é um traço de personalidade, o que eu tive que outras pessoas não tiveram? Culhão, disposição, foco. E aprendi sozinho. E eu não tive uma pessoa, não vi um vídeo no YouTube dizendo, ó, você estuda grego por esse caminho. Não, isso eu ainda estou facilitando o teu caminho, já estou fazendo até demais. Estou fazendo demais não, porque vocês também me apoiam aqui também, com doação, né? Obrigado, Fábio, aí, pelo apoio, né? O pessoal sempre está me apoiando aqui, me ajudando, né? Livros chegam aqui, né, por doação e tal. Então, assim, mas eu já estou fazendo bastante por você, de graça, assim, né, que as doações ficam a critério da pessoa. Eu estou fazendo bastante já aqui, que é te dizendo como estudar, te fazendo economizar dinheiro. Porque eu tenho uma porrada de livro aqui, não é porque eu quis. É porque eu não sabia o que comprar. Eu não sabia o que comprar, então eu tive que ir adquirindo gramática atrás de gramática. Tá, beleza. Você estudou um ano, cara. Estudou um ano. Daqui um ano você volta aqui no vídeo. Aí que gramática você vai adquirir depois de um ano assim, de estudo? Estudou John H. Dobson, revisou John H. Dobson. O que você pode adquirir? Uma gramática de língua portuguesa. Pode ser gramática de ensino médio mesmo. Adquire uma gramática qualquer de língua portuguesa. Ah, mas para que uma gramática de língua portuguesa, meu Adolfo? Ué, uma gramática de língua portuguesa para te auxiliar na compreensão da gramática grega, porque a gramática grega vai exigir conhecimento de língua portuguesa. Uma vai complementar a outra. Então, nesse processo, uma gramática de língua portuguesa vai te ajudar bastante. Ok? Ok. Segundo livro que vai te ajudar muito depois dessa caminhada. Gramática Grega de Antônio Freire. Deixa eu pegar a gramática do Antônio. Essa aqui é uma gramática teórica. Ela não é igual a John H. Dobson. John H. Dobson é aquela gramática de exercício. Antônio Freire é uma gramática teórica. Ela só traz explicação. Só que ela facilita. Então, por exemplo, você quer saber como se conjuga um verbo. Aqui ele explica, ele te dá uma tabela de todos os verbos em mi. Ela te dá toda a tabela de conjugação do verbo em ômega. Entendeu? Então, os dois tipos de verbo que nós temos aqui. Ah, eu quero saber como é que funciona o verbo defectivo.
Aqui tem a explicação. Temos um verbo contracto. Temos a explicação aqui. De maneira organizada. Isso você não encontra em Django HDOP. Você vai ficar extremamente perdido se você tentar pesquisar esse tema. Ah, eu queria entender como funciona a terceira declinação. Opa, aqui está organizadinho exemplos da terceira declinação. Ok? Ponto. Ah, você comprou isso. Quer continuar avançando nos seus estudos? Pô, aí a gente tem outras indicações, outros vídeos. Mas por hora é isso. O que você precisa? Gramática de John H. Dobson, um léxico analítico de preferência, mas se não tiver, pode ser esse aqui, impresso, tá? Impresso, e um Novo Testamento grego. Quanto você vai gastar com isso? R$200. R$200 mais ou menos, eu acho, enquanto eu gravo esse vídeo dia 19/9/2023. Perfeito? O que você vai precisar depois disso? Culhão, disposição. Ah, professor, eu não tenho isso, eu começo a estudar as coisas e não termino. Então nem gasta seu dinheiro comprando material de grego. Nem gasta. Nem perca seu tempo. Vai gastar seu dinheiro com outra coisa, vai tomar um sorvete, leva a mulher no shopping, compra uma roupa para ela, mas não vai estudar grego não, cara. Se você não tiver culhão. É só isso. Eu não quero te desanimar, eu só tô te falando a realidade. Entendeu? Por que eu tô te dizendo que você não precisa de um professor? Porque, cara, se você não tiver disposição, nem professor vai te ajudar. Porque eu conheço um monte de gente que, nossa, professor, eu preciso aprender grego. O cara tá isso há 5 anos. O cara tá, eu quero aprender grego, tá nisso há 10 anos. O cara começa, estuda um pouco, para. Não, cara, não perde seu tempo. Segue tua vida, vai fazer outra coisa. Não me enche o saco, tá ligado? Sabe assim, bem dessa forma. Porque esse vídeo aqui é para dizer se você vai estudar grego ou não. Porque não é o professor que vai te fazer estudar. Não é o professor que vai te fazer estudar. É você que vai fazer. É a sua disposição no dia a dia. É isso. Entendeu? É aquilo, pô, mas eu quero entender isso aqui. Então vai entender. Vai entender. Vai, corre atrás. Mas aí, feito isso, você tem um material básico. Gramática, dicionário e Novo Testamento. O que você precisa? Dicionário. Dicionário não. Caderno para fazer anotação. Caneta preta, caneta vermelha, caneta azul, né? Algumas canetas azuis, algumas canetas pretas. A caneta que você mais costuma usar, eu gosto muito de caneta azul. Então você tem lá umas 5, 6 canetas, porque se uma falhar, você tem a outra. Caderno para você anotar e escrever. O que você vai fazer? Você vai memorizar vocabulário. John H. Dobson já vai te ensinar. Você vai memorizar vocabulário. Você vai ler o Novo Testamento. Você vai ler, cara. Eu quero que você... eu quero estudar grego. Cara, começa memorizando vocabulário. Palavras. Você faz cartõezinhos. Eu vou mostrar pra você como que se faz cartão. Cartõezinhos. De um lado você coloca a palavra grega, do outro você coloca a palavra em português. Pum. Entendeu? De um lado palavra em grego, do outro lado palavra em português. Você faz separação. Que nem quando eu quero memorizar palavras de qualquer idioma, eu separo em grupo de 10. Então tem uns 200 palavras que eu quero aprender. Eu separo elas em grupos de 10 e vou memorizando e fazendo o joguinho. Vou construindo frase, vou memorizando, vou tentando fazer o jogo, faço o processo da revisão. Isso. Ponto. Como é que você vai fazer isso? Só sei que você vai ter que pegar um papel cartolina, que é da cor de um lado, da cor do outro, ou isso aqui, uma folha, né, que seja mais grossa, não pode ser folha sulfite, que é muito fina, uma folha mais fina, papel cartolina, alguma coisa. Pronto. Memorize vocabulário. Segundo detalhe, tá anotando? Vocabulário. Primeira coisa que você vai aprender vocabulário. Ler. Mas você vai ler o Novo Testamento, cara. Você vai pegar o seu interlinear, seu Novo Testamento, e você vai ler o desgramado. Você vai pegar o Novo Testamento e você vai ler. Você vai ler em grego. Mas, professor, eu não entendo nada. Dane-se, leia. Leia. Mas, professor, não, você vai ler um capítulo por dia, 2 capítulos por dia, 3 capítulos por dia. Na sua lição da escola bíblica, você vai conferir cada versículo bíblico que aparece lá em grego. Entendeu? E aí você vai juntar vocabulário. Você está juntando vocabulário e está fazendo a leitura. E você está estudando a gramaticazinha lá devagar. O que esse processo faz para você? O que esse processo faz para você? Memorizando o vocabulário, você entende o que você está lendo. Você lendo, você é exposto à gramática. Por quê? Quem é que veio? A gramática ou a língua? A língua.
Depois veio a gramática. Então, é melhor que você leia, mesmo sem entender, porque lendo você entende a lógica da gramática. Então, quando você tem vocabulário, palavras soltas, adelphos, theos, kyriake, kyrios, litos, petros, kefas, você tem vocabulário na cabeça, quando você olha para o texto, você encontra palavras e fala, eu sei o que está escrito aqui. Então, isso fortalece sua relação com o estudo, isso fortalece e facilita a sua compreensão. E com a leitura, no começo, você não vai entender mesmo. Por quê? Porque você está aprendendo horas. Você está aprendendo. Você está aprendendo. Você vai lendo, mesmo que você não compreenda tudo, as relações gramaticais, sintáticas e o cambal. Aí o que acontece? Mas você está no processo de aprendizagem. Vocabulário, leitura. Vocabulário, leitura, gramática. O que acontece? Toda vez que você se depara com aquele versículo, a primeira vez que você lê o Novo Testamento grego, você não vai entender nada. A segunda vez que você lê, você já vai encontrar textos que você traduz, verbos que você conhece, palavras que você conhece. Então, cada vez mais vai se facilitando. Lembrando que 80% do Novo Testamento são 400 palavras. Se você souber apenas 400 palavras, você consegue ler 80% do Novo Testamento grego sem problema nenhum. Os outros 20% é o resto das 5.700 palavras. São 5.700, 400, 5.300 palavras. Tem várias palavras que aparecem uma vez, 14 vezes, 12 vezes, 20 vezes. Então, por que eu estou dizendo para você memorizar a palavra? Porque memorizou 400 palavras, que é pouquinho. Você chega a ler 80% do Novo Testamento com certa tranquilidade. Leitura de gramática, a leitura de Novo Testamento e depois, sendo reforçado, a gramática. Quando você se depara com a gramática depois de estar fazendo esse processo que eu estou te dizendo, você entende a lógica das regras gramaticais. Então fica muito mais fácil você entender uma declinação quando você está vendo ela na prática. E quando você lê o Novo Testamento grego, por exemplo, e conhece a regra da declinação, uma reforça a outra. Então você vai criando um conjunto de associações gramaticais, lexicais, de leitura, que facilita. Então, por exemplo, você vai estar lendo um texto lá da lição da escola bíblica. Quando você se deparar naquele verso, você lê ele pela primeira vez, você tenta juntar as palavras que aparecem lá, busca elas no dicionário, por aí vai. Quando você se deparar de novo ou com outro verso que aparece palavras parecidas, o mesmo verbo, o mesmo substantivo, ou a mesma declinação, ou a mesma construção gramatical, você vai construindo o seu processo exegético. Porque eu vou te falar para você, eu levei pelo menos um ano sozinho para traduzir o meu primeiro versículo bíblico. Um ano, cara. Nossa! Então, pra ver, eu não sou um gênio. Eu estou tomando eu como referência, eu não sou um gênio. Mas eu tive paciência e persistência para traduzir. E hoje eu tô aqui te ajudando, sendo seu professor. Entendeu? Então, para mim é um privilégio estar aqui. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. E lembrando, você não precisa de um professor. Você precisa de culhão. Ô, professor, mas eu preciso de um professor. Não, beleza. Peça ajuda. Mas assim, se você não faz nada do que eu estou dizendo, ou nem um terço do que eu estou dizendo aqui, do que eu disse nesse vídeo, o teu professor não vai te ajudar em nada. Em nada. Em nada. Porque ele não pode te ajudar, ele não pode estudar por você. Eu já estudei minha parte, o professor o professor tal já estudou a parte dele. Agora basta você vir nessa caminhada. E outra coisa muito importante é a compreensão da língua, ela vem com o passar do tempo. Então, no começo vai ser muito difícil. No segundo ano vai ser mais fácil, no terceiro ano vai ser mais fácil. Até chegar um ponto em que você fala, pô, cara, não, nem que você fala. Você dá uma explicação em grego para uma pessoa de um versículo bíblico, de alguma coisa, de uma palavra, o cara olha para você e fala, caramba! E para você é uma coisa tão simples. Por quê? Porque você tá nessa rotina de estudos que eu tô te falando, entendeu? Mas não é da noite pro dia, é um ano, pelo menos, 2 anos, sabe? 3 anos, não sei, depende de cada pessoa, se respeita e assim vai. Então é, por isso eu peço que você se inscreva no canal, se você gostou da dica, tá? Ê, mosquitinho safado sem vergonha. Um abraço a todos. Ah,
E na. E nada, não. Só se inscreve no canal e compartilha esse vídeo para teu amigo que quer estudar grego. Olá, eu sou o Dr. Severino Breda, doutor em Ciências da Religião pela PUC de Goiânia, também doutorando pela UNSA, Universidade do Museu Social Argentino, Buenos Aires, Argentina, e também sou representante de um polo de uma universidade aqui na minha cidade. Peço que se inscreva no nosso canal. Nosso canal trata de temas relacionados ao direito e à teologia e também temas relacionados aos cursos que oferecemos no nosso polo. Que Deus abençoe a todos vocês.